por que será que alguns empreendedores começam os seus negócios super empolgados, animados, muitas vezes investem pesado numa transição de carreira, pedem demissão de seus trabalhos, investem todas as suas economias no seu negócio próprio e, com o passar de alguns meses, esse empreendedor se vê frustrado por não conseguir alcançar os resultados que ele imaginou lá no início. E, às vezes, além de frustrado, ele está sobrecarregado, vira escravo da empresa que ele mesmo criou. E se eu te disser que existe um fator determinante, mais oculto, que a maioria dos empreendedores não leva em consideração na hora de empreender, mas que é extremamente necessário para fazer um empreendimento dar certo? E mais, se eu te disser que isso é o que as grandes empresas, as milionárias, as multinacionais fazem, e que é totalmente aplicável ao mundo dos negócios, pensando e adaptando para as pequenas e médias empresas, para o empreendedor que está começando hoje, mas ele desconhece. Pois é, eu não conheço, não vejo ninguém falando sobre isso por aqui na internet, e é por isso que eu resolvi criar esse canal. Meu nome é Bruna, eu sou advogada e consultora empresarial, mas antes disso eu também sou uma empreendedora. E hoje eu advogo exclusivamente para empreendedores. Então eu estou todos os dias dentro das empresas, acompanhando de perto ali nos bastidores quais são os seus maiores desafios e as suas maiores dificuldades. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então, se você se encaixa nessa situação que eu falei no início do vídeo, fica por aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você já deve ter ouvido falar que negócios são feitos de pessoas. Pois é, eu não sei de quem é a autoria desta frase, mas ela é muito verdadeira. O grande ponto é que a maioria dos empreendedores parecem esquecer disso quando resolvem começar um negócio. E esquecer no sentido de olhar para quem é a pessoa dele mesmo. Ou melhor, para quem é a pessoa com quem ele está se associando. E alguns empreendedores já começam um negócio em sociedade, mas no meio do caminho percebem que aquele sócio não está colaborando tanto para o negócio como ele imaginava que colaboraria. Pois é. Essa que é a grande questão, gente. Se negócios são feitos de pessoas, a primeira coisa que o empreendedor precisa olhar é para a pessoa dele. Exatamente, ele enquanto empreendedor. Quem ele é. Ah, é papo de autoconhecimento, balela? Não. Vamos falar aqui de uma maneira um pouco mais técnica. E eu vou trazer para vocês alguns fundamentos da análise de perfil comportamental aplicado ao mundo dos negócios e do trabalho. Existem 4 principais tipos de perfis comportamentais. Eles são executor, analítico, comunicador e planejador. Esses perfis são identificados através da metodologia DISC, que consiste em um teste, em que a pessoa que está realizando responde e a partir dessas respostas é possível identificar aspectos psicológicos, comportamentais que digam se aquela pessoa tem mais dominância, mais influência, mais estabilidade ou mais conformidade no seu modus operandi, no modo de operar ali no trabalho. Então, a gente para pensar que um empreendedor que tem um perfil executor, por exemplo, é alguém que faz as coisas acontecerem. Eu tenho alguns clientes com esse perfil de execução e é o tipo de pessoa, de empreendedor, que ele tem uma ideia ontem, ele acorda amanhã, no dia seguinte, e já coloca a ideia em prática no negócio dele. É a pessoa que faz acontecer. Por outro lado, existe o perfil comunicador, que é alguém que tem muita capacidade de influenciar. Então, geralmente, é um empreendedor que tem muita facilidade de vender a ideia, o negócio, o produto ou o serviço dele para o mundo. Geralmente, quem tem esse perfil comunicador dificilmente vai ter problema com vendas. Às vezes o problema, às vezes não, tá? Quase sempre o problema desse empreendedor do perfil comunicador envolve outras questões da empresa. E a gente pode ter um empreendedor que tem um perfil planejador. É alguém muito bom em sentar, em analisar e desenhar metas, né? E planejar como vai fazer as coisas acontecerem. Provavelmente é alguém que vai ser mais devagar do que o executor. É alguém que vai ter uma ideia à noite, vai acordar no outro dia, vai amadurecer essa ideia, vai maturar, vai pensar sobre isso, vai escrever, vai pesquisar, vai planejar para fazer isso ser colocado em prática. E a gente tem o perfil do empreendedor analítico, né? Que é alguém que pode dar uma travada ali, vai pensar muito em dados, vai conseguir avaliar números, precisa de uma certa ordem para as coisas acontecerem, não fica muito bem no caos, provavelmente é alguém que não lida muito bem com pressão de clientes, com pressão de comercial.
Então percebam, a gente tem esses 4 tipos de perfis, né? Executor, comunicador, analítico e planejador. E não necessariamente você aí que está me assistindo empreendedor, se você nunca fez um teste desse, não necessariamente você vai ser um só. É bem comum que as pessoas tenham influências, tá? São espectros de cada um desses perfis, mas você vai ter um dominante, você vai ter um que puxa, que é o seu principal, é o seu modus operandi natural, certo? E aí é que tá a grande questão, gente. Os empreendedores começam os seus negócios sem olhar para esse tipo de aspecto. Então, às vezes, o empreendedor que é muito bom em vender é um empreendedor, por exemplo, que tem um perfil executor comunicador. Significa que é o cara que faz acontecer. Tive uma ideia hoje, já coloquei em prática, já levantei, pensei no negócio, amanhã deu uma semana, pronto, está tudo rodando, funcionando. Isso é muito bom, né? Da mesma forma, se ele é um executor comunicador, ele tem muita capacidade de vender, de influenciar pessoas, de vender o serviço, a ideia, né, o produto dele. Então percebam, é alguém que faz as coisas acontecerem rápido, é alguém que consegue materializar muito rápido as suas ideias, que consegue trazer pedido, vendas, né, que consegue vender as coisas, mas dentro de casa já é um perfil que tem um pouco de dificuldade de sentar para fazer um planejamento estratégico, pensando em análise financeira, pensando em definir metas que realmente sejam atingíveis, pensando em como ele aumenta, como ele mantém a sua margem de lucro, né? Não é típico deste perfil, por exemplo, executor comunicador fazer isso. Enquanto alguém que tem um perfil, tem perfis, né, planejador e analítico, é uma pessoa muito boa em fazer isso, né? Em planejar, em coletar dados, em tomar decisões com base em dados. Não é alguém que vai colocar uma ideia em prática tão rápido, mas isso também não é bom, porque o mundo dos negócios, gente, ele é dinâmico. Aí é uma coisa muito inerente ao empreendedorismo. Independente do perfil da pessoa, todo empreendedor, eu acho que tem aquele sentimento de que precisa inovar, sabe? Precisa fazer. Existe um senso de urgência, parece que é inerente a todo perfil empreendedor. Então, independente de qual seja o perfil comportamental, né? Se é um analítico, se é um executor, se é um comunicador, se é um planejador, você vai ter sempre uma formiguinha te picando dizendo: eu não posso ficar para trás. E é aí que a gente encontra um grande problema no empreendedorismo. Porque o empreendedor, ele não sabe disso. A maioria deles não tem conhecimento de qual é o seu perfil. Então, ele não sabe que ele opera assim. Às vezes, ele vende muito bem, né? Ele vende muito bem a ideia dele. Ele executa muito rápido essas ideias, ele tem boas ideias, ele engaja muito bem as pessoas, ele tem um marketing excelente, é ótimo. Só que aí dentro de casa ele percebe que por mais que ele coloque pedido, por mais que ele coloque venda, por mais que ele preste serviço, existe uma sangria financeira, não tá legal, não tá bom e ele não consegue identificar por quê. Quando ele para sentar e olhar para o financeiro dele, é uma atividade que ele não tem clareza, né? Ele não gosta de fazer, é difícil para fazer, é difícil para entender. E aqui fica um ponto de atenção, né, gente? Não tô falando que o empreendedor que dá certo faz só o que ele gosta, jamais. Inclusive, tem muitas pessoas que resolvem empreender achando que vão trabalhar menos, terão menos responsabilidade e que farão só o que gostam. E isso é a maior ilusão do mundo quando o assunto é empreendedorismo, né? A pessoa que sai do trabalho dela lá e resolve empreender, ela provavelmente vai trabalhar mais, vai ter mais responsabilidade e ainda vai ter que fazer um monte de coisa que ela não gosta. A grande questão é que um empreendedor que tem um perfil executor, comunicador, ele vai ter muita dificuldade. Essa dificuldade é natural, é inerente ao perfil comportamental, a como a cabeça dele funciona. Então ele vai ter muita dificuldade, de fato, de planejar, ele vai ter dificuldade de tomar decisão baseada em análise de dados, por exemplo, porque ele não tem um perfil analítico. Ele vai ter dificuldade em sentar para fazer um planejamento extenso, de médio e longo prazo, sabe? De metas, de financeiro, enfim. Ele vai ter essa dificuldade, não adianta. E aí que é o pulo do gato, tá, gente? Porque da mesma forma que ele tem, o planejador e o analítico vai ter dificuldade de vender, vai ter dificuldade de fazer as coisas acontecerem, porque tende a ficar um pouco mais travado, a ficar mais preso, a precisar de mais estabilidade, de mais certezas. E se tem uma coisa que não existe no empreendedorismo, é certeza. A gente navega na incerteza, na instabilidade o tempo todo. E aí que tá a grande questão. Ah, Bruna, tá, mas sabendo disso agora, vou lá, descubro qual é o meu perfil, o que que eu faço? Porque se eu gosto de empreender, eu gosto do meu negócio, eu quero continuar o meu negócio, mas eu sou analítico, eu não tenho boa capacidade para venda, é isso que tá faltando numa empresa, o que que eu faço? Aí é que tá a grande questão.
Você pode se associar com pessoas, ou seja, buscar um sócio que tem habilidades complementares à sua. Significa dizer, gente, que não é um sócio que é amigo, não é um sócio que é parente. Eu vejo isso muito, eu vejo isso todos os dias nas empresas. Sociedades que são formadas por afinidade no mundo pessoal. Ah, é meu amigo, ah, é meu parente, ah, é isso, ah, é aquilo. Tá, mas como que essa pessoa pode vir agregar no negócio? Será que o perfil dela é complementar ao seu ou não? Porque veja, se você é um empreendedor com o perfil executor comunicador, beleza, você faz e acontece, você vende bem, ok, mas você precisa de alguém que puxe você mais, que coloque o teu pé no chão, que olha, que seja capaz de analisar dados, que seja capaz de planejar, de fazer as coisas acontecerem com um pouco mais de calma e tudo. Aí você vai lá e chama um sócio para te ajudar, porque você tá aí sobrecarregado, você fala, poxa, eu tô vendendo pra caramba, eu mando bem no marketing, eu adoro meu produto, adoro meu serviço, mas não tô ganhando dinheiro, não tá legal. Chama alguém para fazer sociedade com você, aí você traz outro comunicador executor. Olha que legal. Pronto, você dobrou a tua frente de vendas, você dobrou sua possibilidade de alcançar mais e mais clientes, de fazer mais e mais pessoas saberem sobre o seu produto, seu serviço. Mas o seu planejamento, a sua capacidade de análise que é necessária para a saúde financeira, administrativa, para a gestão de um negócio, ela não existe, porque você trouxe um sócio que tem a mesma habilidade que você. E isso eu tô falando de alguém que começou a empreender sozinho, chegou no meio do caminho e entendeu que sozinho não dava mais, né? Porque é aquela, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, é muito real. E aí decide chamar um sócio sem olhar para esse fator. Por que eu falei que esse é um fator oculto? Eu não falei no começo do vídeo que esse é um fator oculto, que os empreendedores não olham? Me responda aqui nos comentários, você aí, né, que começou a empreender, chegou no meio do caminho, viu que o negócio começou a desandar, que a receita do bolo começou a desandar, que teve um monte de coisa que você não estava olhando, teve um monte de coisa que você não conseguia fazer. Você sabia do seu perfil comportamental? Você sabia dizer naquele momento, quando você deu o primeiro passo, né? Você deu o passo esperando que Deus colocasse o chão, né? Porque a maioria dos empreendimentos começam dessa forma. Você sabia qual era o seu perfil? Você sabia que você ia encontrar dificuldades que ia ser inerente, ia ser impossível você não enfrentar dificuldade em planejamento, em análise, porque isso foge da tua natureza humana? Eu aposto que tem muitos empreendedores aqui que não sabiam disso. E aí, se você se uniu em sociedade ou até mesmo se você contratou funcionários, tá? Porque tem empreendedores que chegam no meio do caminho, percebem que a coisa não tá legal. Por exemplo, eu tô vendendo legal, tô fazendo marketing legal, mas meu administrativo, minha gestão tá uma bagunça, eu não tenho os lançamentos financeiros, nada, tá uma zona, eu vou contratar alguém para me ajudar. Aí eu te pergunto, foi feita a análise do perfil comportamental dessa pessoa que veio para a tua empresa como sócio ou como funcionário para entender se a habilidade que é natural dela, a partir da análise do perfil comportamental dela, vem para somar, vem para colaborar com você, vem para suprir uma falta que já existe em você e que não tem nada de errado com isso, nós somos seres humanos, nós não somos bons em tudo? Ou você contratou alguém porque o filho da vizinha estava procurando o primeiro emprego, porque seu amigo estava desempregado, porque fulano indicou, que é o que geralmente acontece nas pequenas e médias empresas. Então percebam, por que esse é um fator oculto? Porque pequenas e médias empresas tendem a não olhar para essa questão do perfil comportamental, mesmo isso sendo determinante para o resultado do negócio. É determinante. Porque se a gente pega, gente, alguém que tem um perfil executor, comunicador, que é bom em influenciar, é bom em vender, é bom no marketing, é bom de fazer as coisas acontecerem, de levantar a parede onde só tinha mato, se a gente pega essa pessoa, coloca ela atrás de um computador para analisar a planilha, para fazer planejamento estratégico, para demorar 3 meses para tomar uma decisão baseada em análise de dados, essa pessoa vai surtar. Ela vai surtar, ela vai enlouquecer, ela vai perder o tesão pelo que ela está fazendo, pelo trabalho dela. Por quê? Porque não é da natureza humana dela. É contrário, seria fazer algo contrário à natureza humana. Da mesma forma que se você pega um planejador, um analítico, que já tem essa capacidade de sentar, de analisar, de planejar, de tomar a decisão baseada em dados, se você pega esse cara e coloca ele na rua para vender, coloca uma câmera na cara dele aqui para ele vender o serviço, para ele vender a ideia, deixa essa pessoa sob pressão, né, ali atendendo o cliente, essa pessoa vai surtar. Provavelmente ela não vai ser boa em fazer aquilo. Se ela se esforçar muito, ela pode até conseguir fazer isso bem, só que isso vai custar uma energia muito grande para ela, vai ter um desgaste pessoal, um desgaste energético muito grande.
E aí é onde ele vai perder o tesão no que ele está fazendo. E é por isso que muitos empreendedores desistem no meio do caminho, né? Então, esse é o fator determinante para o empreendedorismo dar certo. Você precisa começar pelas pessoas, começar pela pessoa, o empreendedor, quem começou o negócio, para entender onde que estão as forças, onde que estão as fraquezas, com quem que ele vai se associar ou quem ele vai chamar para integrar a equipe de maneira complementar. E isso, gente, acontece hoje nas grandes corporações, nas grandes empresas, nas multinacionais, nas milionárias. Os CEOs, os gestores que estão à frente dessas empresas, eles não são contratados à toa. Eles não são contratados sem que antes sejam submetidos a um teste de perfil comportamental, né? Para que seja identificado ali quais são as habilidades naturais dele. Ele é um cara que é bom em influenciar, ele é bom em análise de dados, o que ele fez, obviamente, na carreira dele vai ser considerado, mas uma análise da natureza humana, do modo como ele opera, o modo como a cabeça dele funciona, é determinante para o sucesso daquela grande empresa que está sob os comandos dele, né? E aí não é só o que ele gosta, só o que ele sabe naturalmente, não, mas quando você pega uma pessoa que tem uma habilidade inerente, uma habilidade natural, ela nasceu assim. O executor comunicador, ele nasceu assim. O planejador analítico tem muita capacidade de análise, ele nasceu assim. Não existe nada melhor, nada mais benéfico, mais saudável para o mundo dos negócios, que é formado por pessoas, que você pegue aquelas habilidades, aquela coisa boa que já nasceu com a pessoa e bote energia ali, né? Potencialize isso, fale, cara, você é bom nisso, então é isso que você vai fazer, porque é o que vai trazer resultado para o nosso negócio. É isso que as grandes empresas fazem. E esse teste de perfil comportamental, essa análise é algo que está ao alcance das pequenas e médias empresas, é algo que está ao alcance de alguém que está empreendendo hoje. Mas quase ninguém fala sobre isso. E é por isso que eu tô aqui. Pois então, se você gostou desse conteúdo, eu falei lá no início que existem 3 pilares que eu identifiquei na minha atuação durante anos advogando especialmente para empreendedores e dando consultoria para pequenas e médias empresas. E aqui eu comecei a falar de um pilar que é o comportamental. Mas nos próximos vídeos eu vou destrinchar muito mais, a gente vai chegar em aspecto de gestão, aspecto jurídico. Então, se fez sentido esse conteúdo para você, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, que ajuda ele a chegar para muito mais empreendedores e ajudar a clarear as ideias aí de muito mais empreendedores. E vou pedir para você também me seguir aqui nas outras redes sociais, que lá eu compartilho muito mais, compartilho de bastidores, de exemplos práticos. E é isso. Muito obrigada. Se você gostou, dá um like aqui, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Um super beijo.